igreja, e nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a esse estudo que estamos tendo das parábolas de Jesus Cristo. E tem sido maravilhoso, nós temos aprendido um pouco mais dessa palavra que é maravilhosa, e eu sempre tenho dito e não vou me cansar de dizer que essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a cada vez que nós vamos nos aproximando da palavra, do entendimento da palavra, os nossos olhos vão começando a enxergar melhor as coisas, e nós, quando enxergamos melhor as coisas, nós andamos melhor, nós caminhamos mais seguros, e é isso que Deus quer. Esse é o objetivo de Deus. Eu acredito que com essas parábolas, trazendo elas para cada um de nós, é fazer com que venhamos enxergar a imensidão de conhecimento que tem nessas escrituras, e que essa palavra é que vai me conduzir, que vai te conduzir à vida eterna, que vai te conduzir a uma vida em abundância. Então, que hoje possamos estar aqui atentos mais uma vez e sermos alimentados por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus conduza todas as coisas e que seja Ele a ministrar através da minha vida e através de você que está aí ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. E hoje a parábola que nós vamos falar é uma parábola bem pequena, mas que traz ensinamentos tão maravilhosos, e eu amo falar de semente. E a parábola que nós vamos tratar hoje está no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 26 até o 29, e a parábola da semente. Então vamos para a leitura. E dizia Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Oh, que coisa maravilhosa! Essa parábola, ela está no mesmo capítulo aqui da parábola do semeador. Ela vai falar, o princípio é basicamente o mesmo, mas ela vai falar de um ângulo diferente, porque na realidade na parábola do semeador você vai ver que o semeador sai a semear e a terra, e ele fala da semente que cai na terra boa. Essa perspectiva aqui, ele está falando não só da semente, mas ele está falando dessa terra que frutifica por si só. E logo de cara a gente percebe que ela... Eu gosto de falar dos personagens da parábola. Aqui ele está falando de um homem que é um agricultor, né? Que ele lança semente, e ele está falando de um reino e falando da semente. Olha que coisa interessante. Semente, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a semente, ela fala de processo, e se nós não entendermos, e já de início, se nós não entendermos que o reino de Deus, essa vida é um processo, ela não é assim. Foi Deus que fez assim. Ele não fez para que fosse como um passe de mágica. E aí você pode me dizer: ah, André, mas acontece algumas coisas, acontece o milagre, e o milagre é ali na hora. Mas o que eu estou querendo falar é do reino de Deus específico, não de algo pontual, algo que acontece ali. E eu gosto muito de dizer isso, ó. Qual é o maior milagre que pode acontecer? O maior milagre que pode acontecer é uma pessoa morta, para mim, André, não sei para você. Para mim, uma pessoa morta, ela ressuscitar, para mim é um milagre absurdo. E é um milagre, uma coisa que acontece ali na hora. Mas a minha pergunta é sempre a mesma. Essa pessoa que ressuscitou, pronto, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, quando ele ressuscita, Jesus faz um milagre, Lázaro morre depois? Morre. Sabe por quê? Porque Lázaro está dentro de um processo, que é o processo natural. O homem vai crescer,
ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai se desenvolver e ele vai morrer. Esse é um processo que, por mais que exista um milagre, algo pontual que Jesus Cristo fez, mas Lázaro veio a morrer. Mas o que é maior é o reino de Deus. E é isso que eu quero que nós viemos atentar nessa parábola. Existia um agricultor e ele lança a semente. Ele lança a semente. E a parábola diz que ele vai dormir. Quando diz assim que eu vou dormir, você pensa logo, eu penso em descansar. Ele lançou a semente lá e falou assim, vai acontecer. Ele sabia que iria acontecer, ele confiava. E a semente, ele vai lá, levanta de noite e de dia. Isso dá uma ideia de perseverança. Ele de noite e de dia vai lá. Por que ele vai de dia? Porque é um processo de... Bruno, que gosta o cantor do Morada, ele fala do de repente. Que o ministério de Deus tem essa coisa do e de repente. A Bíblia sempre fala isso. E de repente aconteceu. Ou seja, até que de repente aquela semente começa a brotar. Até que ela venha a crescer, passar pelo processo, dar o fruto e ele vem e colhe. Então, perceba. E nessa parábola eu quero tratar com você 5 coisas que eu vi nessa parábola. Bem interessante. Primeiro, Deus, ele é soberano. Essa parábola, ela fala para mim e para você sobre a soberania de Deus. Ele diz assim, no versículo 28, porque a terra por si mesmo frutifica. Ela não depende de ninguém. Esse processo, se eu não fizer, se você não fizer, vai acontecer. Veja que coisa interessante. Deus, ele é soberano, muito soberano. E ele não depende de mim. Tem um versículo que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Deus está dizendo que ele é soberano, mas ele quer, isso é o mais maravilhoso do plano de Deus, que ele sendo soberano, ele quer que eu e você façamos parte desse processo glorioso, confiando. Só semeie e saiba que Deus é soberano, saiba que é Ele que vai fazer as coisas acontecer. E aí eu já vou para o segundo tópico, a segunda coisa que eu vejo interessante nessa parábola. Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Então o que é que Deus quer de cada um de nós? Semeie. Mas não se preocupe quando vai acontecer, porque Deus é soberano e vai acontecer. O que é que nós, o que é que eu, o que é que você temos que nos preocupar? Que é o que Cristo está falando. Semeie. E aí o que remete? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é que Deus está dizendo? Faça a sua parte e deixe as outras coisas que vai acontecer. Então, primeiro, Deus é soberano. Segundo, Ele dá o crescimento e Ele sabe o tempo da colheita, Ele sabe o tempo certo. E cabe a nós semearmos. Semeie. E aí, é uma coisa que eu acho bem interessante e que às vezes nós precisamos meditar nisso. O momento da colheita é momento de se alegrar. E às vezes acontece uma coisa, principalmente dentro da igreja. Às vezes a gente está ali e uma pessoa, por algum motivo ou outro, ela sai do caminho. Ela vai viver outras coisas. Mas a semente foi semeada no coração. E às vezes a gente desiste. E de repente, essa pessoa retorna. Mas quando essa pessoa retorna, a gente não recebe com alegria, como vendo que de fato, mesmo que ele passou por esse processo todo, a semente está começando a trazer de volta. A semente está começando a fazer com que aquilo dê fruto. Então, a ideia, que é o terceiro ponto, colheita é momento de vitória.
É o momento de você celebrar, é o momento de você se alegrar. Não é momento de você estar preocupado. Será que ele voltou mesmo? Será que ele não voltou por interesse? Será que ele não voltou para fazer outra coisa? Será que ele não voltou? Não, não cabe a nós isso, não cabe a mim, não cabe a você julgar. Veja a primeira coisa, semeie. Depois, quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegado a ceifa. Vai, comemora, faz o que tem que fazer, colhe. Não fica... Por que que nasceu? Será que nasceu por isso? Será que... Não! Esse processo é parte de Deus. É Deus que dá o crescimento. E por mais que a gente tente, por mais que até você pegue o livro de ciências e está lá dizendo o processo, ninguém sabe por que isso acontece. Foi Deus que criou. Foi Ele que fez. Então a terceira, primeiro, soberania de Deus. Segundo, Deus dá o crescimento e sabe o tempo certo da colheita. E terceiro, colheita é momento de vitória. E agora o quarto, e que de fato é algo que a gente não vai entender. E é isso que eu quero falar. O crescimento do reino é um mistério. O reino de Deus é um mistério para o homem. E às vezes nós tentamos fazer fórmulas prontas para cada pessoa e a gente não entende que o reino de Deus, ele é um mistério para todos nós. Como é um mistério aqui, como acontece esse processo todo para que venha a frutificar? A gente sabe até os passos, como eu disse, mas aquele processo ali interno, é Deus que fez e é dele. É dele e é um mistério e cabe a nós entrarmos nesse reino e confiar nele. E às vezes essa questão do mistério para muitas pessoas é um desafio, porque nós queremos ter respostas. A nossa vida é por respostas. Nós queremos respostas, mas só que Deus está dizendo: o justo viverá da fé. No dia que você tiver a resposta, não é fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Até que Jesus Cristo venha e estabeleça o seu reino, de fato, viveremos por fé. E o que é fé? Confiança. Então o que é confiança? Semeie e descanse. E saiba que Deus está no controle e que vai frutificar, independente se você está vendo ou não. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E é um mistério? É. Mas Deus sabe de todas as coisas. E para finalizar, o que eu mais gosto: paciência e perseverança. Apesar de que quem me conhece sabe que... E por isso que eu gosto tanto desses dois temas, de paciência e perseverança, porque é algo que eu luto, porque eu sou ansioso, essa coisa, eu quero que aconteça logo, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero botar a mão para fazer e tudo. E Deus às vezes me diz: para, confia, descansa. E descansar não é parar e ficar somente de braço cruzado. Não, é semear na certeza de que Deus vai fazer o restante. Não é fazer tudo, é fazer a sua parte. E eu sinto que... E veja o quanto é interessante, só antes de eu falar disso. Veja a ideia da perseverança. É pela perseverança que seremos salvos. E às vezes nós não entendemos isso, que não é pela perfeição, é pela perseverança. Seremos salvos por estarmos perseverando, ou seja, no caminho, lutando, fazendo o que o agricultor fez aqui, o homem fez aqui. Ele foi lá, levantou de noite e de dia e continuou a olhar até que de repente aconteceu. Então a perseverança é algo que nós, e a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que estiver no caminho, lutando, não queira achar que você vai ser perfeito, que você não vai cair, que você não vai errar. Não fica olhando para mim, olhando para os outros, buscando somente os erros. E essa geração é uma geração que busca somente os erros. Eu costumo dizer que a gente está vendo uma mensagem
A pessoa falou 200 coisas boas, uma errada. Essa uma errada anula tudo. Nessa era que nós estamos do cancelamento, a pessoa faz 250 mil coisas boas, faz uma coisa errada, acabou. Aquela pessoa não presta mais. Não é assim. Não é assim. O reino de Deus, o processo que nós temos que o processo que nós temos que trilhar para ingressar no reino de Deus não é assim. É como Ele quer. É Ele que faz com que a coisa aconteça. E às vezes eu paro para pensar, e é por isso que é um mistério para nós, Ele não revelou, para que nós saibamos que vem dEle, não vem de nós. O crescimento vem dEle. Cabe a nós paciência e perseverança. Então, para finalizar, eu quero só recapitular com vocês esses 5 pontos que eu vejo nessa parábola da semente. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano e Ele domina sobre todas as coisas. Depois, no 2, Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. 3, colheita é momento de vitória. Celebre, celebre. Isso mesmo, e faça lá o que tem que fazer. O momento da colheita. Crescimento do reino de Deus, um mistério. E esse mistério já foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória, e há de ser revelado muito mais naquele grande dia. Isso assim eu creio. E quinto, para finalizar, paciência e perseverança. E para mim, esse quinto tópico é a chave de todas as coisas. A perseverança e a paciência são as virtudes que para André aqui, como eu vejo na Bíblia, todos os servos do Senhor, ele tem que ter essa característica aflorada em nós, filhos de Deus, paciência e perseverança, porque assim nós vamos conseguir vencer, triunfar sobre a nossa carne e sobre Satanás e seus demônios. Então, em nome de Jesus Cristo, que você tenha absorvido tudo isso para a glória de Deus e que o Espírito Santo possa te conduzir a entender muito mais. E como eu digo, isso aqui é só um devocional, é só um pouquinho, vá mais a fundo, tem muito mais. Deus quer lhe mostrar muito mais. Então, leia Marcos 4, do 26 ao 29, busque mais de Deus, entre mais na mensagem, mergulhe nela. Bem-aventurado o varão que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E assim nós vamos conseguir vencer e triunfar para a glória de Deus. Então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, e que essa palavra aí entre aí no coração de vocês como de fato uma espada mais penetrante, como espada de 2 gumes. É assim que diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.